Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria na circunferência. Vamos continuar estudando aqui o gráfico das funções trigonométricas nessa continuação da aula 12. Na primeira parte a gente fez a letra A, onde a gente construiu o gráfico da função seno, tá? Aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fica o link aí. É interessante assistir primeiro a construção da função seno. E agora a gente vai fazer o gráfico da função cosseno, utilizando o mesmo método, tá? A gente vai atribuir valores para x e vamos calcular os valores correspondentes para y, onde y é o cosseno de x, beleza? Vamos pegar para isso valores de x em que a gente conhece o cosseno, tá? Então, vou pegar os valores notáveis. No primeiro quadrante são 0, π sobre 6, que é 30 graus, né? Mas a gente não pode pegar em grau, tem que pegar em radiano, que é o correspondente lá aos números reais. Então, 0, π sobre 6, π sobre 4, que seria 45 graus, π sobre 3, que seria o 60 graus, e π sobre 2, para fechar aqui o primeiro quadrante, certo? Então, já vamos trabalhar nesses valores. Vou fazer aqui o esboço do plano cartesiano. Aqui o eixo Y, o eixo X, digamos que aqui está demarcado a posição do 2π, tá? Aproximadamente 6,28, né? A metade de 2π aqui é o π. A metade do π, π sobre 2. E assim, esses primeiros valores, que vai de 0 até π sobre 2, eles vão trazer valores para y, tá? Em que o x está aqui, ó, entre 0 e π sobre 2. Aqui está o π sobre 4, que é a metade de π sobre 2. O π sobre 6 está um pouquinho antes, o π sobre 3 está um pouquinho depois, tá? Então, vamos lá. Começar aqui. Se x é 0, y é igual ao cosseno de 0. O cosseno de 0 a gente já viu em aulas passadas que é igual a 1. Então, aqui, ó, quando x for 0, y vai ser igual a 1. Esse ponto aqui, ó. Ok? Se x for π sobre 6, y é igual ao cosseno de π sobre 6. O cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aproximadamente igual a 0,85. Certo? Então, se aqui é 1, digamos que aqui é a metade de 1. Um pouquinho mais acima eu vou ter o 0,7, um pouquinho mais acima o 0,85. Tá? Então, aqui está o 0,85. Então, vamos lá. X igual a π sobre 6 está aqui. É você pegar o pedaço que corresponde a π, dividir em 6 partes, vai ser a primeira parte. Sobe até encontrar aqui a altura 0,85. Beleza? Marcamos o segundo ponto. Dúvidas? Posta aí nos comentários. Agora, se x é π sobre 4, y é igual ao cosseno de π sobre 4. Cosseno de 45 graus. É um ângulo notável, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Já demonstramos isso, né? Isso é aproximadamente 0,7. Tá? Então, 0,7 aqui, ó. Daí eu vou, então, quando x é π sobre 4, subir aqui até a altura 0,7. Dando continuidade, se x é π sobre 3, y é o cosseno de π sobre 3, cosseno de 60 graus, né? Que é meio. 1 sobre 2, 0,5. Então, aqui está o π sobre 3, ó, sobe até meio. Ok? Aqui está o 0,5, ó. Tudo bem. E para fechar o primeiro quadrante, se x é π sobre 2, y é igual ao cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 é 0. Então, marcamos aqui 0. Daí, no primeiro quadrante, o comportamento da função cosseno é essa curva aqui, tá? Isso é uma curvazinha, não é uma reta não, viu? Tudo bem. Vamos agora estender o nosso o estudo do gráfico da função cosseno ao segundo quadrante. Para isso, eu vou pegar valores
de x simétricos a estes, tá? Por exemplo, quem é simétrico a π sobre 3, que é 60 graus, é 2π sobre 3, que é 120. Quem é simétrico a π sobre 4? Muito bem, 3π sobre 4. Tá? Quem é simétrico a π sobre 6? 5π sobre 6. Como assim, professor? Que história é essa de simétrico? É assim, ó, fazer uma explicação rápida. Pegar aqui um ciclo trigonométrico. Essa explicação eu já dei em aulas passadas, tá? Mas vale a revisão. Então, digamos que eu estou me falando aqui do 5π sobre 6, que é 150 graus. Ele é simétrico aqui no primeiro quadrante ao π sobre 3, perdão, π sobre 6, tá? Por que, professor, que é simétrico? Por causa disso, ó. Esse arco, né, de 30 graus, lá do outro lado, aqui é 180 graus, e se eu subtrair 30 graus, que é o mesmo tamanho desse arco, ó, aí eu vou encontrar aqui os 150 graus. Em radiano, 30 graus π sobre 6, 150 graus, 5π sobre 6, tá? Daí, o cosseno deles dois, olha só o que acontece. O cosseno de π sobre 6, nesse triângulo retângulo aqui, ó, o cosseno está representado aqui, no eixo x, que é o eixo dos cossenos. E o de 5π sobre 6, ele está representado aqui, ó. Note, eles têm o mesmo tamanho, pois é possível demonstrar que esses dois triângulos são congruentes. Então, esse lado é do mesmo tamanho deste, sendo que os sinais são contrários. Esse cosseno de 30 graus é positivo, enquanto o cosseno de 150 é negativo, tá certo? Pois bem, com esse raciocínio, o que é que a gente pode dizer? Que quando x for 2π sobre 3, y é o cosseno de 2π sobre 3, tá? Ele vai ter o mesmo tamanho do cosseno de π sobre 3, que é meio, no entanto, com o sinal contrário, entendeu? O cosseno 2π sobre 3 também tem o tamanho meio, mas negativo, já que ele vai estar aqui no segundo quadrante. Então, vamos marcar, tá certo? Já esse primeiro ponto aqui. Para isso, o valor médio aqui entre π e π sobre 2 é 3π sobre 4. 3 quartos do π, tá? Pego o π, divido em 4 partes e daqui para cá pego a terceira parte. Muito bem. Antes dele, a gente vai ter o 2π sobre 3 e depois dele, a gente vai ter o 5π sobre 6, certo? E aí, marcando o primeiro, o 2π sobre 3, ó, deu menos meio. Digamos que aqui é o menos 1, menos meio é a metade. Então, vou descer aqui no 2π sobre 3 até o menos meio e marco esse ponto. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vamos dar continuidade. X igual a 3π sobre 4. Y vai ser igual ao cosseno de 3π sobre 4. É o cosseno de 135. Ele é equivalente aqui em tamanho ao cosseno de π sobre 4, que é 0,7, mas com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 0,7. Entendeu? Qualquer dúvida, já sabe, né? Então, aqui, ó, menos 0,7. Digamos que menos 0,7 está aqui. Aí, do 3π sobre 4, desço até o menos 0,7. E aí, continuando, se x é 5π sobre 6, y é igual ao cosseno de 5π sobre 6. A gente já viu que ele corresponde ao cosseno de π sobre 6, que é 0,85, mais negativo, né? Menos 0,85. Digamos que esse menos 0,85, ele está aqui, ó. Então, vai descer aqui no 5π sobre 6 até o 0,85, menos 0,85. E, para fechar o segundo quadrante, se x é π, y é o cosseno de π, o cosseno de π a gente viu em aulas passadas que é menos 1. Então, aqui, ó, π vai descer até o menos 1. Então, agora ligando os pontos,
a gente vai ter esse comportamento da função cosseno referente ao segundo quadrante, ó. Uma curva também, tá certo? Para a aula não se alongar muito, eu sugiro agora você dar uma pausazinha e tentar valores correspondentes ao terceiro quadrante e ao quarto quadrante. Por exemplo, aqui é 3π sobre 2. Se x é 3π sobre 2, y vai ser o cosseno de 3π sobre 2, tá? É o cosseno de 270 graus. A gente viu que é igual a zero. 3π sobre 2, ele está aqui, ó. 3π sobre 2, ok? E aí, o valor de y é zero. Então, se você pegar valores simétricos aos do primeiro e segundo quadrante, agora no terceiro quadrante, a curva vai fazer assim, ó. Ok? E se você completar agora com valores do quarto quadrante, se x for 2π, corresponde ao arco de 0 grau, né? 360 graus. Então, o cosseno de 2π vai ser 1. E pegando valores no quarto quadrante, eles vão estar por aqui. E fazendo direitinho aí, vocês vão encontrar essa curva. Então, aqui é o comportamento da função cosseno, que vai de 0 até 2π. Certo? Uma observação. Se você pegar a função seno e atribuir mais valores para mais que a primeira volta e até, quem sabe, para valores negativos também, você vai ter esse comportamento aqui, ó, para o seno, tá? Ele começa aqui, vai até o 1, tem o menos 1, e ele vai fazer assim, ó. Ok? Para o outro lado também. A gente chama essa curva de senoide. Bem original, né? Em relação ao seno. E se você fizer o mesmo agora para o cosseno, para a função cosseno, aí você vai ter esse comportamento aqui, ó. Também vou pegar aqui o 1, o menos 1. O cosseno ele começa aqui em cima, ó, aí faz assim, vai até o menos 1, sobe, desce, para o lado negativo também. E é o que ocorre. Essas curvas, elas podem ser sobrepostas se a gente deslocar, por exemplo, a cosseno 90 graus para frente, tá? E aí a gente consegue colocar uma em cima da outra. Elas são idênticas, assim. O fato é que essa aqui tem esse ponto no 0, 0 e essa aqui tem um ponto no 0, 1. Mas o comportamento é o mesmo. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.